Olá, alunos! Sou a professora Marta Pugas e nós vamos agora para a nossa terceira aula de homeopatia. Vamos falar sobre farmacotécnica homeopática. A farmacotécnica homeopática precisa seguir as boas práticas de manipulação e preparações homeopáticas. Aonde estão descritas, essas boas práticas? Estão descritas na RDC 67 da Anvisa de 2007. A RDC 67 ela fala sobre boas práticas de manipulação em homeopatia, em alopatia. São as boas práticas de manipulação de qualquer farmácia de manipulação tem que seguir essas regras, perfeito? E dentre essas regras, das boas práticas da RDC 67/2007, tem algumas que se destacam. Uma delas é: a manipulação de preparações homeopáticas deve ser realizada por funcionários higienizados e não odorizados, sem perfume. Quem trabalha em farmácia de manipulação homeopática não usa creme hidratante com algum perfume, desodorante, produto para o cabelo com algum perfume forte, nada odorizado, né? A unha é sempre baixinha, pequenininha, sem esmalte, sem passar creme na mão. Então, tem todas umas regras. Por quê? Porque isso pode passar para o produto, deixa a mão mais oleosa, O produto não tem perfume nenhum, então ele pode absorver, esse perfume que está na pessoa que está manipulando. Então, não pode. As preparações devem ser realizadas em salas exclusivas para manipulação de preparações homeopáticas e que estejam localizadas em área de baixa incidência de radiações e de odores fortes. Se tiver na mesma farmácia de manipulação a parte alopática e a parte homeopática, elas precisam estar de lados opostos, de modo que nenhum cheiro da parte alopática, como a pessoa faz lá, fiz um creme, fez um hidratante, fez um sabonete, isso não pode passar para a parte homeopática, então tem que ser bem separado. A lavagem e inativação dos utensílios, acessórios e recipientes utilizados nas preparações homeopáticas devem ser executadas em local com um termômetro, em registro de temperatura e tempo de processo de inativação, que é mais ou menos 180 graus Celsius por 30 minutos ou 140 graus Celsius por 1 hora. O que significa isso? Na alopatia, eu só lavo a vidraria. Na homeopatia, eu preciso inativar aquele princípio ativo que foi utilizado naquela vidraria. Portanto, eu preciso fazer essa inativação com um termômetro, um equipamento que tenha um termômetro específico e que esse equipamento, essa estufa, chegue a 180 graus e fique por 30 minutos ou 140 graus por 1 hora. Mas é regra, tem que ficar lá para inativar, porque senão uma matéria-prima, um princípio ativo pode se juntar com outro princípio ativo e dar um outro resultado nesse tratamento. Não devem ser utilizados produtos que deixem resíduos ou possam causar odores na limpeza do ambiente imobiliário na sala de manutenção, manipulação de preparações homeopáticas. Então, na área da homeopatia, isso da alopatia também, não pode utilizar nenhum produto que fique com cheiro. Que, por exemplo, em casa, você vai limpar a sua casa, você usa um desinfetante que tem um cheiro herbal, um cheiro gostoso e por aí vai. Na manipulação não pode cheiro algum, utiliza-se muito álcool 70. Na preparação homeopática, utiliza-se água purificada, que é água destilada ou água deionizada. É um método de purificação da água, tanto para a farmácia de manipulação quanto para a indústria, tá? Os procedimentos operacionais padrão devem seguir todas as etapas do processo de preparação homeopática. O que é um POP, um procedimento operacional padrão? É uma lista de como você vai efetuar aquela atividade. Então, por exemplo, a sua atividade é fazer uma preparação homeopática de arnica 3CH. Você vai ter passo a passo como deve fazer. Você vai pesar a arnica, passo a passo como você deve ligar a balança, como você deve verificar se a balança está equilibrada, quanto tempo tem que deixar a balança ligada para ela estabilizar. Então, tem um documento chamado POP,
E esse POP é para cada atividade que acontece dentro da farmácia de manipulação. Isso tanto homeopática quanto alopática. E aí pode estar também num livro. Normalmente o farmacêutico ele descreve essas informações e coloca tudo numa pastinha só. Aí fica mais fácil de você conseguir consultar. E a pessoa que vai fazer o treinamento, normalmente ele lê todos esses POPs para ficar por dentro de como é que ele faz as ações dentro da farmácia de manipulação. Primeiro nós vamos falar sobre as técnicas de obtenção da tintura mãe. Nós já tínhamos falado isso em outras apresentações, mas não tínhamos falado com tanta profundidade como agora. A tintura mãe, ela pode ser obtida por maceração, que é a técnica muito simples e muito utilizada na preparação de tintura mãe em homeopatia e tinturas oficiais. A extração é feita a frio, em que a droga vegetal deve entrar em contato com o líquido extrator de 6 horas a 10 dias com agitação esporádica do recipiente. Então, depende de qual é o meu ativo, não é? E qual é o líquido que eu vou deixar em contato. Pode ser água, pode ser glicerina, pode ser água e álcool, pode ser água, glicerina e álcool. Então, esse é meu líquido extrator. Eu vou colocar em contato com o líquido e a minha droga, que pode ser vegetal, mineral, né, o animal. E isso pode durar de 6 horas a 10 dias, vai depender de qual droga que eu estou fazendo a extração, fazendo a tintura mãe. A outra técnica, né, de fazer essa retirada da tintura mãe desses ativos é a percolação. O que é a percolação? Persiste em fazer passar o veículo extrator através da droga umedecida, onde o líquido extrator é continuamente deslocado, de cima para baixo, até que as substâncias solúveis sejam esgotadas. Nesse processo, temos a ação da pressão hidrostática, peso do solvente sobre o material e a força da capilaridade. O que significa isso? Que o meu líquido vai ficar em constante movimento, passando pelo meu produto que quero tirar a tintura mãe. Então, aqui está um exemplo de uma parte de um percolador. Aqui dentro, nessa parte do meio, tá? Essas partes das bolinhas que vocês estão verificando aqui, que eu estou passando o cursor, ele é poroso, então o líquido consegue passar por ele. Então, eu coloco aqui dentro, nessa parte do vidro, né, de dentro, eu coloco o meu princípio ativo, já úmido, e eu acrescento líquido aqui. Então, o líquido vai subindo, subindo, subindo. Na hora que ele chega aqui nesse nível, ele volta e desce de novo. Aí ele sobe, volta e desce de novo. Então, ele fica em constante movimento, passando pela minha droga. E com cada vez que ele faz esse ciclo, ele carrega um pouco dos princípios ativos dessa droga. Percolação, então, tem esse movimento constante. Lá na maceração, ele fica paradinho. E vamos falar um pouquinho sobre os métodos de preparação de formas farmacêuticas. Algumas a gente já conversou, outras é a continuidade, tá? Só para a gente relembrar. Os métodos hahnemanniano, e chama assim por causa do Hahnemann, tem escala decimal e centesimal. Escala decimal 1 para 10, escala centesimal 1 para 100, de droga solúvel, não é, que vai ser diluído em água, e vai fazer a diluição e a sucção. Que diluição é essa? 1 para 10 se eu quero escala decimal, 1 para 100 se eu quero escala centesimal. Então, primeiro, eu vou pegar a tintura mãe, vou passar para um próximo frasquinho. Esse frasquinho eu vou adicionar 99 partes do diluente. Aqui é como se eu estivesse fazendo uma escala centesimal. Então, seria 0,2 ml de tintura mãe e 19,8 ml, né, do meu diluente. Aí eu fecho o frasquinho e faço a agitação, que é a sucção. 100 vezes na mesma velocidade, né, fazendo ângulo de 90 graus. E aí estará pronto um CH. E assim segue até o CH que eu quiser. O método hahnemanniano para drogas insolúveis também segue a escala decimal e centesimal.
Agora a técnica é trituração e raspagem. Então, aqui só para nós relembrarmos novamente. Eu vou utilizar um grau de porcelana e eu vou utilizar um insumo inerte, que eu vou dividir em 3 partes, e uma parte é o meu princípio ativo. Então, uma parte princípio ativo, 99 partes de insumo inerte. Então, no caso, seria 0,2 gramas do meu ativo e 19,8 gramas do meu insumo inerte, que aqui pode ser lactose, tá? Pode ser amido, pode ser outros componentes. Aqui, lactose é dividido em 3, não precisa ser certinho. Então, em primeiro momento, eu vou colocar a primeira parte da lactose e vou triturar por 6 minutos e raspar por 4 minutos. Aí, eu fechei os poros. Lembrando que eu tenho que passar tudo na lateral aqui. Aí, eu coloco o meu ativo. Raspo e aí eu coloco. Vou triturar por 6 minutos e raspar por 4 minutos. Triturar por 6 minutos e raspar por 4 minutos. Vou fazer 2 vezes. Aí, vou colocar a segunda parte da lactose, né? Triturar por 6 minutos e raspar por 4 minutos. Triturar por 6 minutos e raspar por 4 minutos. E aí, coloco a terceira parte da lactose e faço, né, a trituração e a raspagem por 6 e 4 minutos, 2 vezes, até chegar no final. E aí, eu terei a 1CH. Perfeito? O outro método, né, é o método 50 milisemal. O que é 50 milisemal? 1 para 50 mil. Como é que se faz esse método? Você vai fazer, aqui no caso, no 3CH, então é centesimal, partindo da tintura mãe, que a gente acabou de ver como é que faz, você vai chegar até o 3CH, ali no sólido. Quando você chegar na 3CH, você vai transformar isso em líquido. Você vai pegar 0,063 gramas dessa preparação e colocar num frasquinho com 500 gotas, né? Por isso que são 500, são 50 mil, 500 gotas de uma solução de 4 partes de água e 1 parte de álcool, tá? E isso está escrito lá no Organon, como se deve fazer. Então, não foi nós que inventamos, né? Foi o Hahnemann que descreveu. Então, você vai pegar 0,063 gramas desse 3CH e vai colocar 500 gotas de uma solução que contém 4 partes de água e 1 parte de álcool. E vai preparar essa diluição. Perfeito? Uma soluçãozinha. Essa solução, você vai pegar 1 gota dessa solução e acrescentar em um frasquinho que contém 100 gotas de álcool 96. Álcool 96%. Essa formulação eu vou fazer 100 vezes a sucção. Vou fazer a sucção. Depois que eu fizer a sucção, perfeito, eu vou pegar 1 gota deste produto e vou impregnar 500 microglóbulos. Glóbulos são as bolinhas bem pequenininhas, tá? Esses microglóbulos são as bolinhas feitas de lactose. Então, eu vou pegar 1 gota desse produto que eu acabei de fazer a sucção, vou colocar em 500 microglóbulos e vou impregná-los. E esses microglóbulos é 1 lm. Então, é 1 escala 50 milisemal. 1 lm é para aqui. Perfeito? 1 lm. Como é que eu cheguei nesse 1 lm? Eu fiz até o 3CH. Do 3CH, eu peguei 0,63 gramas, coloquei no frasquinho e coloquei 500 gotas de uma solução de 4 partes de água e 1 parte de álcool. Perfeito? É como se eu estivesse fazendo uma solução de 100 ml, eu pegaria 20 ml de álcool e 80 ml de água, tá? 1 para 4. Vou pegar depois 1 gota dessa solução e vou acrescentar 100 gotas de álcool 96. Vou fazer 100 vezes a sucção.
uma gota desse que eu acabei de succionar, vou colocar em 500 microglóbulos e vou homogeneizar. E esse aqui é um LM, na escala 50 milisimal. Aí eu quero continuar, quero fazer 2 LM, 3 LM. Eu vou pegar um microglóbulo deste e vou diluir na minha formulação 2/3 do volume. Aqui pode ser já no álcool 30 ou no álcool 70, se eu quero guardar. Álcool 30, se eu quiser passar para o meu cliente. Diluo em 2/3 do meu insumo inerte. Faço uma sucção. Vou pegar uma gota desse produto que eu acabei de diluir. Vou impregnar 500 microglóbulos e tá pronta a 2 LM. Perfeito? Então, eu vou fazendo diluição, sucção, pego uma gota e impregno os glóbulos. O que é impregnar os glóbulos? Eu tenho 500 microglóbulos e vou colocar exatamente essa uma gota, vou fechar e vou homogeneizar bem. E aí, esse líquido vai ficar um pouquinho em cada microglóbulo sendo impregnado. Tá? Esse é o técnico de 50 milisimal. Existe a técnica do Korsakoff, que é o método korsakoviano, chamado de método do frasco único. O método foi criado em 1832 por um oficial médico do exército russo, nascido em 1788 e falecido em 1853. Korsakoff trabalhava no próprio campo de batalha e sentiu necessidade de simplificar o método hahnemanniano, de modo a simplificar e atender um grande número de doentes feridos. Por que ele queria simplificar? Porque a técnica do Hahnemann é você passar de um frasquinho para o outro, um frasquinho para o outro, um frasquinho para o outro. Então, se queria passar no 30CH, você precisava de 30 frasquinhos. Quem carrega 30 frasquinhos para um paciente só no meio de uma guerra? Não dá. Então, ele queria simplificar de modo que ele conseguisse atender mais pessoas. Para tal, ele preconizou a utilização de um frasco único, tá? O Hahnemann, que teve conhecimento do método, testou e admitiu que era tão eficaz quanto o seu. Então, apesar de não ter sido criado pelo Hahnemann, o Hahnemann aprovava a utilização do frasco único. O método korsakoviano é um processo de manipulação de medicamento homeopático em farmácias homeopáticas, que no Brasil é utilizado para preparações a partir da diluição 30CH. Então, é a partir da diluição de 30CH. Então, até o 30CH você faz na técnica normal, com vários frasquinhos. E depois você pode utilizar a técnica de Korsakoff, tá? Em etanol, 77%. Como é que funciona, né, na prática essa técnica de Korsakoff? Coloca num frasco a quantidade suficiente da matriz na potência 30CH, de modo que ocupe meio a 2/3 de sua respectiva capacidade. Então, você vai colocar o 30CH no frasquinho, perfeito, 30CH pronto. E aí, você vai emborcar o frasco, vai virar ele de cabeça para baixo, ó, emborcar o frasco, deixando o líquido escorrer livremente por 5 segundos. Vai contar. Conta 1, 2, 3, 4, 5. Depois contou 5 segundos, você volta ele para cima, com a boca para cima. Aí, esses 5 segundos é como se o líquido tivesse escorrido, mas o que sobrou em volta, impregnado nas paredes, porque quando você vira algo por 5 segundos, ele não seca. O líquido escorre, mas ainda fica molhado por dentro. Esse molhado que ficou dentro do frasquinho é como se fosse aquela uma parte que você precisa, né, passar de um frasquinho para o outro. Por isso que você consegue fazer essa técnica. Então, quando você emborca, dentro do frasquinho sobra exatamente aquela uma gota, vamos dizer assim, tá? Aí, você deixa correr livremente por 5 segundos, adiciona o insumo inerte na quantidade previamente estabelecida. Então, você vai acrescentar aqui até chegar ao 20 ml e vai succionar por 100 vezes. E aí, você terá 31, aqui é K, porque é Korsakoff, tá? E não mais CH.
Ah, eu quero chegar até o 34. Vou virar o frasquinho por 5 segundos, viro ele de boca para cima, coloco o insumo inerte. Fecho, faço a sucção. Aí eu tenho o 32K. Viro de novo ele de boca para baixo por 5 segundos, coloco ele de boca para cima, coloco o insumo inerte, que pode ser álcool 77, até chegar, né, na minha formulação, que eu vou entregar para o meu cliente, que seria álcool 30%. E assim eu vou seguindo até chegar a quantidade de Ks que eu preciso. E o método de fluxo contínuo. O método surgiu com a introdução do altíssimas potências na homeopatia, por intermédio do médico americano James Tyler Kent, que para obtê-la projetou um aparelho dinamizador. Mais tarde, esse aparelho foi aperfeiçoado por Skinner, que era outro médico. Método utilizado como ponto de partida a 30ª dinamização centesimal hahnemanniana. Então, ele parte também do 30CH, igual Korsakoff. Tá? Em álcool ou etanol 77%. Então, exatamente igual a Korsakoff, só pode ser feita a partir do 30CH. Dispensação para o medicamento obtido pelo método do FC ocorre a partir de 200 até 100.000 FC, que é fluxo contínuo. Mas por ser um fluxo contínuo, tem todo um cálculo de quanto tempo o equipamento tem que ficar ligado para poder chegar naquele valor de fluxo contínuo, porque ele tem um tempo que ele faz um ciclo, e aí aumenta um fluxo contínuo. Então, ele vai dizer se você vai deixar de lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, existe esse cálculo que é feito pelo farmacêutico. Então, aqui você tem o equipamento do fluxo contínuo. Como é que ele funciona? Você tem aqui o funil, onde você vai colocar o insumo inerte. Né? Você vai colocar o princípio ativo aqui embaixo. Perfeito? E aí ele vai pingar bem devagarinho. Conforme ele pinga aqui no princípio ativo, esse giglê, ele homogeneiza também. E o líquido, ele passa para essa parte do motor e da hélice. O que você tem aqui? O líquido desce por aqui. Ele é homogeneizado por essa hélice, que a gente vê aqui é uma hélice de vidro. Perfeito? E quando o líquido chega até essa marquinha aqui, esse vidro de baixo, ele volta. Ele volta aqui para o meu tubo. E aí ele vai se misturando com este líquido, e aí ele volta de novo para cá, para a hélice. Quando ele chega nessa marquinha, ele volta de novo. Por isso chama-se fluxo contínuo, é algo contínuo. Perfeito? Ele não se não perde a formulação. E aqui você tem que fazer bem direitinho o cálculo, senão você não vai ter certeza de qual número de fluxo contínuo que você tem. Perfeito? E aqui fica a referência bibliográfica. Espero que vocês tenham elucidado todas os métodos que nós podemos utilizar para preparar uma forma farmacêutica homeopática. Obrigada, até a próxima.